Oi, sou o Wagner Fonseca, especialista em Linux. Hoje eu vou explicar um pouco sobre VirtualBox, tá? Eu estou fazendo uma série de vídeos explicando um pouco de como instalar, configurar, como obter o máximo de recursos possíveis do VirtualBox para que você possa, na sua máquina de casa, muitas vezes uma máquina que não é tão nova, não é topo de linha, obter o máximo de recursos possíveis para criar laboratórios, fazer várias simulações que te ajudem a estudar tecnologia. Então você vai ter tudo que você tem já dentro da sua máquina e mais a capacidade de gerar laboratórios bem semelhantes ao real para você poder estudar. Acompanha aí essa série que eu estou fazendo. Em relação às configurações do VirtualBox, é importante sempre lembrar que o nosso ideal aqui é obter o máximo de recursos da máquina. Independente se o seu processador é Core i5, Core i7, Core i9, ou você tem um SSD para tudo, ou um SSD específico para as VMs, o que seria o ideal. Então eu vou mostrar aqui toda a configuração necessária para que você possa ter um laboratório plenamente funcional, um laboratório com as características e complexidade que se assemelhe aos ambientes reais e principalmente um laboratório que consiga rodar na sua máquina. Então, já instalado, o VirtualBox, já posto para utilizar o pacote de extensão, o STPack, para você poder utilizar recursos mais avançados, como o USB 2.0, 3.0, encriptação de disco, se necessário, e o RDP, que é interessante quando você tem, por exemplo, eu já usei um notebook antigo apenas com as máquinas virtuais, e acessava as máquinas virtuais remotamente, então basicamente só tinha as VMs rodando, sem servidor gráfico inclusive, e facilitou muito o meu trabalho quando eu não tinha uma máquina como é que eu tenho agora, que é um Core i7. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a configuração da rede. É extremamente importante que você saiba o que você quer utilizar. Eu geralmente utilizo 4 redes, mas você pode utilizar mais se for necessário. 4 redes porque eu utilizo geralmente laboratórios simulando o ambiente do principal do cliente, a DMZ, o ambiente de um cliente remoto, como uma filial, e um ambiente de alguém que utiliza, por exemplo, uma casa, que seria ou uma segunda filial, ou alguém que trabalha de casa, então redes diferentes para você poder trabalhar nesses ambientes. Você vem aqui, ou vem aqui em Arquivo e Host Network Manager, ou vem aqui em Ferramentas, tá? A versão do VirtualBox que vocês estão utilizando é a última, conforme mostrei. Vem aqui em Configurações de Rede. Vem em Criar. Clicou em Criar, ele já cria uma rede, tá? Que vai ser aqui a VBox Net 0, que vai estar associada aqui a essa rede. Se você quiser utilizar uma outra rede, não tem problema. Eu basicamente utilizo essas daqui, porque a minha rede local é um 92.168.0/24, ou seja, não tem nada a ver com essa rede aqui. Uma outra rede classe C que não se mistura com essa. Eu vou criar mais uma. Essa segunda rede vai ser para um cliente, para uma filial, por exemplo. Também mesmo padrão. Ela criou uma nova placa de rede, que é a VBox Net 1. Essa placa de rede, ela cria esse IP na minha máquina local, tá? A sua máquina host vai ter esse IP aqui, 192.168.56.1 nessa rede. Ela vai ter 192.168.57.1 na outra rede. Vai ter 192.168.58.1 na outra rede. E como eu falei, eu gosto de criar 4 redes. Essa rede, tá, que eu vou criar agora, vai ser a minha rede de DMZ. Nenhuma dessas redes aqui se fala sem que você tenha uma máquina que interligue essas redes. Faça um papel de gateway, um firewall fazendo papel de gateway, um roteador fazendo papel de gateway, não importa. Mas teria que ter uma máquina que tivesse ligação com cada uma dessas redes para que elas pudessem se falar. Senão elas não se comunicam de jeito nenhum. Tá? Mas mesmo elas sendo redes completamente diferentes, completamente separadas pela máscara, eu gosto de modificar uma das redes. Eu vou clicar aqui com o botão direito, vou em propriedades. Fazendo isso, eu mexo nessas configurações de IPv4. Não estou usando IPv6, tá? Todos os laboratórios que eu uso são IPv4. 192.16.25.1. Esse é o IP que ele vai colocar na minha máquina. Esse é o IP que eu quero, um IP completamente diferente do IP das outras redes. Também não fala como as outras por causa da variação da máscara, mas eu gosto de demonstrar a DMZ num espaço diferente, numa configuração diferente. É visualmente mais fácil para eu identificar quem é quem aqui na hora de separar o pessoal, tá?
clico em aplicar. Tem que fazer de novo, não sei por que ele me pede isso. 172.16.25.1. Ele mudou, tá? Ele manda a primeira vez, manda a segunda, fez a alteração aqui, 172.16.25. Então eu tenho 3 redes, tá? Uma rede para colocar a matriz com toda a configuração. Geralmente na matriz eu uso a rede da DMZ, que aqui eu botei com IP diferente, tá? Eu posso eu não uso DHCP para essas redes, tá? Tá aqui tudo desabilitado, porque quem vai estabelecer não são 200 máquinas que eu vou colocar em cada uma. São apenas os servidores e alguns clientes. Então dá para configurar manualmente. Ou se eu faço no DHCP, eu faço no próprio sistema operacional que eu vou estar usando em cada uma dessas redes. Então não tem necessidade de habilitar o DHCP do VirtualBox. Já tenho a parte da rede configurada. Eu vou agora configurar aqui em preferências, né? Arquivo, volta lá. Arquivo, aqui ó, preferências. Nas preferências do VirtualBox, eu vou configurar uma coisa importante. Onde vão ser gravadas as minhas VMs? Tá? As minhas VMs são gravadas no /media VMS, que no meu caso é um ponto de montagem do meu SSD. É um disco inteiro, é uma partição inteira desse disco. Tá? No meu caso, ele é o SDC1. Tá? A partição inteira está dedicada... O disco inteiro, né, uma partição só que eu fiz, está dedicado ao uso de máquinas virtuais. Isso facilita muito o uso porque aumenta o desempenho. Primeiro, que é um SSD. Segundo, que é uma instância separada do meu sistema operacional. Enquanto o meu sistema operacional lê e escreve para fazer as coisas de sistema operacional, inclusive de botar o virtualizador e suas bibliotecas e aplicações no ar, o disco onde ele vai ler e escrever as máquinas virtuais é uma outra área totalmente separada. Tá? Não adianta você falar que eu tenho um HD aqui, não esquece HD. Compre um SSD, porque eu já falei, a relação de custo-benefício é muito grande para ter um SSD. 120 GB já é um excelente começo. A entrada, os atalhos de teclado, verificar a atualização, isso aqui não acho muito importante, não é nada que pese no uso. Tá? A resolução da tela é de acordo com a resolução do seu sistema operacional. Se ele tiver mais resolução, ele vai botar. Se tiver menos resolução, ele vai se adaptar. Então você pode especificar uma resolução aqui. As configurações da rede, tá? A rede NAT, a gente não vai usar. Porque a gente vai fazer direto com que as nossas máquinas tenham uma configuração. Elas precisam de um gateway, elas precisam sair. Tá? A extensão que já está instalada. E não tem proxy, eu vou usar direto a conexão através dos próprios configurações das máquinas virtuais. Lembrando que as máquinas virtuais vão utilizar um gateway. Tá? Esse gateway ele pode ser o seu modem, né? o seu roteador da sua internet, se você utilizar bridge. No meu caso, a máquina virtual que vai falar direto com a internet é a máquina do firewall, que eu vou configurar na máquina virtual. Um firewall ele pode ter uma placa que fale direto com a internet e outra placa que fale com as redes internas. Então, ele vai falar com a rede interna, ele vai falar com a DMZ, ele vai falar direto com a internet. Então, a gente tem vários tipos de configuração que a gente pode fazer aqui. Então, aqui o importante é a pasta padrão. Essa pasta padrão é o ponto de montagem para o meu HD, no SSD especificamente separado. Ok. E aí você vai começar a trabalhar com as máquinas virtuais. Tá? Aqui eu não escolho basicamente nenhuma mídia, eu escolho isso depois. Tá? Não tem disquete específico, não tem disco ótico específico, não tem disco rígido específico para nada. Isso eu vou configurar conforme eu for utilizando e criando o VirtualBox, criando as máquinas virtuais. E configuração de nuvem, caso você queira fazer uma integração, inclusive para exportar as VMs. Você pode criar a VM na sua máquina e exportar para, por enquanto, Oracle Cloud Infrastructure, que é a OCI. Tá? Ainda não tem como exportar para Azure, para Google e tal, mas provavelmente no futuro eles vão acrescentar essas funções. Agora vamos para o que interessa. Volta lá para o bem-vindo, tudo bonito, e vamos criar um novo, tá vendo? Novo sistema operacional. É importante você ver algumas configurações aqui, porque eu faço o seguinte, eu primeiro crio as máquinas virtuais base. Máquinas virtuais base são aquelas que eu vou utilizar para replicar em outras VMs
Depois, essas máquinas virtuais base, elas têm que ter algumas configurações que vão ser obrigatoriamente repetidas nas VMs. A rede não é, mas a configuração de processador, configuração de virtualização, a gente deve repetir nas VMs, porque se você tentar fazer uma configuração específica, como por exemplo, configuração de UTC, configuração de bit de virtualização diferente, vai dar problema na sua máquina virtual derivada. Então vamos começar aqui. Eu quero criar uma nova máquina virtual. Eu vou, digamos que vai ser o Windows 2016. Tá? Nessa já até sugere aqui o Windows 2016 64 bits. A pasta padrão, né? Não preciso ficar escolhendo para cada máquina. Eu já disse qual é a pasta padrão. Tipo Microsoft Windows 2016 64 bits. Tá? Windows 2016 modelo. É a máquina modelo que eu vou criar. Tá? Essa máquina ela vai ser instalada, vai ser configurada, vai ser atualizada, isso aí você vai fazer. Depois você não vai mexer mais nessa máquina, você só vai criar novas máquinas virtuais em cima da configuração dessa aqui. Depois eu vou mostrar como se faz. Tá? Próximo, um tamanho de memória, isso aí é mais para você fazer toda a instalação, configuração e atualização. A partir disso você não precisa mais se preocupar com a memória RAM. Então eu vou botar aqui 4096, 4 GB aí de RAM e tal. Eu agora vou ter que criar um disco rígido virtual para essa máquina, tá? Porque eu preciso instalar, configurar, fazer todos os passos. Esse disco rígido virtual vai ser o disco base para as próximas máquinas 2016 que eu utilizar aqui. Tudo que eu utilizar aqui, a partir dessa máquina, será criado um novo arquivo, tá? Nas máquinas derivadas. Esse arquivo só vai ter a diferença entre a máquina principal e as alterações feitas na nova máquina virtual. Então, as novas máquinas virtuais não vão ter esse tamanho inteiro que eu tiver para essa aqui. Elas vão ter apenas a diferença, serão discos diferenciais. Eles vão ser apenas com o que mudou entre a principal e as novas configurações. Aí nas máquinas eu posso levantar AD, nas VMs derivadas eu posso levantar SQL, levantar vários outros serviços, sem que isso altere o tamanho da máquina virtual base. Só as alterações serão gravadas nos novos arquivos. Eu vou criar o padrão VirtualBox. Se eu criar o padrão VHD, eu posso exportar essa máquina por um Hyper-V, por exemplo, tá? Sem precisar de conversão. Eu vou exportar daqui, o VHD vai ser lido pelo Hyper-V e eu vou poder utilizar. VMDK eu posso exportar para utilizar um VMware, mas eu vou utilizar um VDI, VirtualBox Disk Image, porque eu vou trabalhar apenas no VirtualBox, não vou exportar para outro virtualizador. Um disco dinamicamente alocado. Isso é importante pelo seguinte, ele só vai utilizar o espaço que for necessário. Apesar do espaço base dessa máquina ser de 50 GB, ele não vai alocar os 50 GB, vai alocar só o que eu escrever em disco. O Windows 16M, nome do arquivo, esse é um diretório, vai ser criado com esse nome, dentro daquela pasta de VMs, e a partir daí eu vou ter um diretório para cada VM nova, só que o arquivo base vai estar dentro dessa pasta. Pronto, criou. Você vem aqui nas configurações, tá? O botão direito configurações. Agora que eu vou fazer o detalhamento dessa máquina, que é importante para você saber esse detalhamento de configurações para que a virtual que você criar siga os mesmos padrões. Aqui, a configuração avançada, quando você precisa utilizar ao arrastar e soltar a área de transferência da máquina host, a máquina básica, para a máquina virtual, você tem que habilitar aqui. Aqui você dá uma descrição para a máquina, VM de Windows Server 2016, modelo, ponto. Não vou utilizar a criptografia de disco aqui, porque isso me custaria uma camada de desempenho. Como é um sistema de laboratórios, não é um sistema que eu vou utilizar para coisas reais, tá? Não vou utilizar esse sistema aqui para fazer uma máquina que vai estar em produção, então não preciso criptografar o disco. Se é uma máquina que vai estar em produção com alguma coisa realmente importante, com alguma coisa, com algum dado real da empresa, e você desloca essa máquina para outros lugares, você anda com essa máquina no seu notebook, criptografar o disco é importante. Aqui em sistema eu não preciso de drive de disquete, ainda bem. Meu chipset eu vou botar ICH9, isso é importante. Todas as máquinas virtuais que você criar com essa base tem que seguir a mesma configuração de chipset. É o ICH9. Tá? O dispositivo apontador tablet USB funciona para todos os dispositivos de mouse que você puder utilizar, tá? Hoje em dia. Processador.
eu vou utilizar um CPU, até 4 CPUs, isso depende muito de quanto você tem aí, tá, de cores. Daqui não pensa no HT, simplesmente cores físicos. Vou habilitar esse recurso de endereçamento, tá? Tem que ser colocado aqui, tem que ser colocado na VM. Isso vai me permitir endereçamento de extensão física, o que me dá uma velocidade maior no uso da CPU. Aceleração de hardware. É extremamente importante você tanto utilizar os bits de virtualização do Intel e AMD, quanto você utilizar a aceleração de hardware. Dessa forma, você escolhe qual é o paravirtualizador que você está utilizando. Ele vai utilizar o paravirtualizador em vez de emular certas coisas. Vai dar um ganho de desempenho aí, vou ter uma camada a menos. No caso, eu vou utilizar KVM aqui porque eu estou utilizando um Linux. Se você, por acaso, tiver o VirtualBox instalado numa instância de Windows, num servidor Windows, numa máquina Windows que tenha o Hyper-V, você pode usar o recurso do Hyper-V para poder fazer essa paravirtualização. Assim você vai ganhar desempenho. Em vez de emular certas coisas, o seu sistema vai diretamente falar com o virtualizador que já está embutido. O Hyper-V já vai estar embutido no seu Windows e o KVM já está embutido no meu Linux. Portanto, eu tenho camadas a menos e instruções próprias de virtualização que já estão no kernel dos sistemas operacionais. Aqui em monitor eu posso mudar a resolução, tá? Eu vou à controladora gráfica padrão do VirtualBox, você é só instalar os drivers. A memória de vídeo que você vai utilizar, se você quer habilitar a aceleração 3D, aceleração de vídeo 2D para sistemas Windows, tá? Isso melhora o desempenho da tela em cima do Windows. Se eu quero trabalhar com servidor remoto, se eu estiver trabalhando com servidor remoto aqui, eu posso simplesmente escolher uma porta 5999 e conectar via protocolo RDP, Remote Desktop, nessa porta. Então eu posso, por exemplo, deixar uma máquina virtual rodando aqui, estar em outro lugar, na mesma rede, conectar na máquina virtual apontando para esse IP, na porta 5999, por exemplo, e ter direto acesso à tela dessa máquina rodando no VirtualBox. Como aqui eu não vou utilizar, eu vou deixar desabilitado. Lembrando, todo recurso que você não habilita, você não consome por ele. O armazenamento ele já está aqui. Eu vou escolher agora onde é a minha mídia de boot. Eu tenho que ter uma mídia de boot. Ele já está aqui com a porta SATA. Eu posso colocar mais SATAs, disco SATA, se eu quiser simular 2 HDs, 3 HDs para alguma coisa, inclusive RAID. Apesar do desempenho ser baixo, porque você vai estar utilizando um disco para ler, é como se tivesse duas máquinas virtuais rodando. Você pode aprender a fazer RAID utilizando 2, 3 discos aqui. Só que se você estiver fazendo RAID, ou seja, botando mais de uma controladora aqui, ó, uma outra controladora SATA para um HD, tá vendo? Criar um novo disco rígido, VDI, dinamicamente alocado, ele vai criar um novo disco, só que no meu caso eu vou cancelar, não quero criar porque eu não vou fazer RAID, mas ele me permite fazer RAID aqui, ó, vou remover, ó, clicando aqui nele, clicando aqui em remover. Você não vai poder, se você estiver fazendo RAID, você não vai poder fazer uso de várias máquinas virtuais, 4, 5, 6 máquinas virtuais ao mesmo tempo, porque você já vai estar perdendo performance. Cada HD que você cria para simular um RAID é como uma máquina virtual que estivesse em execução. Então eu vou selecionar aqui o disco, né, a mídia ótica. Vou clicar aqui, selecionar arquivo de disco ótico virtual. Vou no diretório onde eu tiver os meus programas necessários. Aqui, ó, Windows Server 2016, Data Center. Vou abrir. E vou fazer a instalação da máquina. Tá? Áudio, apesar de não precisar, você pode configurar para o que você quiser. Ele está usando base de HD áudio, que isso tem driver para qualquer Windows. A rede, no momento, como essa máquina é só uma máquina base, é só uma máquina de exemplo, ela vai servir de máquina para outras, eu não vou configurar nada de rede nela, vou deixar ela como NAT. Que o VirtualBox vai fazer o NAT para ela, ela vai acessar a internet, vai baixar as atualizações, vai fazer tudo, só não vai se comunicar com mais ninguém, nem com a minha máquina física. Não uso porta serial, não vou usar nenhuma USB, apesar de poder usar inclusive USB 3.0, porque tem o sistema de STPAC instalado da VirtualBox. Tá? Não tenho pasta compartilhada nessa máquina, tá? Não compartilho pasta nenhuma com a minha máquina física.
E configuração da interface do usuário, caso você queira mudar ali, ó, entre arquivo, preferências. Não quero mudar nada, está tudo aqui, inclusive os botõezinhos no lugar que eu quero que apareçam. Se o mouse está ok, se está usando bit de virtualização, se o disco está lendo o disco, está lendo disco ótico, tudo mais, tá? Então essa máquina está ok. Basta agora você iniciar e fazer a instalação. Essa parte não é importante, a gente não vai ver a instalação, porque leva tempo e a instalação de Windows você sabe de qualquer jeito fazer, porque tem 1 milhão de vídeos ensinando isso na internet. Eu vou ensinar aquilo que ninguém está te ensinando.